Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. A tentação de Jesus. A Cileide perguntou por que Jesus ele se tentou, foi conduzido para ser tentado. Eu digo para os irmãos que todos os atos de Jesus, ele tinha um objetivo de ensinar. Então Jesus não fazia nada que não fosse para frutificar. Então toda a ação de Jesus era uma ação em favor da família. Toda ela era em favor da família. Então, se Jesus falava, ele falava para abençoar. Se Jesus ele agia para abençoar. Então, isso é percebido, irmão, fica perceptível em todas as ações de Jesus. Então, um pouquinho antes dele começar o ministério dele, ele é batizado, ele vai lá no Rio Jordão com o João Batista, né? Ele é batizado e logo em seguida, dali, ele já sai para o deserto. Por que ele sai para o deserto? Com a intenção de nos ensinar. Então Jesus ele não está fazendo para ele aprender, ele está fazendo para ele ensinar. Ele está ensinando. Ele é um ser que se entende, né? Que sabe quem ele é, coisa que a gente precisa também aprender isso na nossa caminhada, no nosso dia a dia, entender essa perfeição de Deus. E ele então, a partir daí, ele passa a ensinar. E o que é essa tentação, então, de Jesus? A tentação de Jesus em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós lemos assim, olha, em seguida por quê? Porque ele acabou de ser batizado, lá no capítulo 3, e ao ser batizado, desce sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. O pessoal que está ali escuta uma voz dizendo, este é o meu filho a quem eu tenho prazer. E em seguida, logo depois disso, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O natural, irmãos, é a pessoa ter fome antes dos 40 dias. Mas aqui o texto bíblico fala que depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Vocês acham que ele não teve fome antes disso? Sim, ele teve fome. Mas por que então que é dito que depois de passar 40 dias e 40 noites teve fome? Para colocar para nós aqui o momento em que ele estava diante do ensinamento que ele tem que nos dar aqui. O tanto de fome que ele estava, o tanto de necessidade que ele estava passando por estar em jejum 40 dias e 40 noites. Não era um jejum só de sólido, né? Era jejum de água também. Humanamente falando, é quase impossível uma pessoa ficar 40 dias sem ingerir líquido, tá, irmãos? Isso aí é uma coisa que não é natural, não é da nossa natureza, isso, suportar tanto tempo sem o líquido, sem tomar água. E o que acontece então? Esse teve fome, isso aqui está para indicar a necessidade da natureza humana. Isso aqui está para que nós possamos compreender que a nossa luta, o nosso diabo, ele é parte da necessidade da natureza humana. Então, a necessidade da natureza humana é o nosso diabo. É o que nos separa de Deus. É aquilo que nos confronta contra a palavra de Deus. Por quê? Porque essa natureza humana, ela tem necessidades que essas necessidades muitas vezes nos fazem ignorar a responsabilidade que nós temos em cima daquilo que é a revelação ou a palavra do nosso Pai. Então, em outras passagens, é dito assim, olha, o Deus de vocês é o seu ventre. Os homens fizeram do seu ventre o seu Deus. Isso significa que a necessidade do homem
está acima da razão e da responsabilidade. Quando esse homem é dirigido pela sua natureza humana. Esse homem, ele só estará acima da necessidade, ele só entenderá a vida acima da necessidade o dia em que ele externar a sua natureza celestial. Aí ele vai perceber que ele não pode ser dirigido pelas necessidades, e sim, ele tem que ser dirigido pelo Espírito de Deus, ou pela ideia de Deus, ou pela vontade de Deus, ou por aquilo que é o entendimento de Deus. Então, o tentador veio e lhe disse. O que é o tentador, então, irmãos? Vamos entender. O tentador é aquele que fez com que ele tivesse fome. O tentador é a necessidade de suprir as suas fome, a sua fome, as suas necessidades, né? Então ele tinha uma necessidade de suprir isso. E isso era o que estava lhe tentando. Então o tentador veio e disse: se você é o filho de Deus, dê uma ordem para que estas pedras se transformem em pães. Por quê? Porque qual que era a necessidade física de Jesus ali? Matar a fome, ele estava com fome, sede, né? Estava com sede. Então, quando ele estava com fome e quando ele estava com sede, havia uma necessidade muito grande dele suprir essa fome, essa sede. E isso era o que tentava Jesus. Isso era a dificuldade que ele estava enfrentando. Fome e sede. E uma pessoa que está com fome, o que, que ela mais deseja, irmãos? O que, que ela mais quer? Matar a fome. Então o tentador disse para ele o que? Olha, se tu é o filho de Deus, coloca em xeque, coloca em dúvida, né? Se você é o filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Será que havia mesmo um espírito ali do lado dele, um demônio, ou um satanás, ou um diabo, que estivesse fora dele, do lado de fora dele, ou do lado dele, ou na frente dele, ou atrás dele, falando essas coisas para ele? Eu Não. entendo que não havia isso, tá, irmãos? Isso aqui era uma necessidade física de Jesus. Quem está com fome, ele quer usar o que tem para matar a fome. Então era dito para ele: ó, usa o que você tem para suprir as suas necessidades. Use o que você tem para matar a sua fome. Então, no versículo 4, Jesus dá a resposta. Ele respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, isso aqui, irmãos, é um princípio de vida. Isso aqui é um entendimento. Essa resposta do versículo 4 de Mateus, capítulo 4, é um princípio de verdade, uma revelação da verdade. Então, aqui não há uma interpretação, aqui há uma compreensão. E o que é essa compreensão? A nossa compreensão deve ser de que uma pessoa, ela não deve viver só de pão. Não é esse o estilo de vida, não é essa forma de se revelar vida. Mas qual que é o estilo de vida? Qual que é a forma que nós devemos revelar vida? Nós só revelamos vida se nós vivermos de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, nosso alimento é nos alimentar da palavra que vem da boca de Deus. Então, perceba que tem duas formas de se alimentar. Isso aqui é visto desde o princípio na criação, lá no Jardim do Éden. Existem duas formas de se alimentar. Uma forma é, devido à sua necessidade, você viver de acordo com o certo e com o errado. E a outra forma de se alimentar é você se alimentar de toda a palavra que vem da boca de Deus.
Então, só existem essas duas formas de se alimentar, tá, irmãos? Não estou falando de alimento físico, estou falando de alimento para a vida, alimento espiritual, de fato, o que realmente nos alimenta. Versículo 5, mais uma vez, nós vamos ver que o diabo, quando eu digo que o diabo, você percebe que é a necessidade, é aquilo que a necessidade humana coloca diante da pessoa. Aquilo que a minha necessidade coloca diante de mim. Então, assim, ó, e o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo. Então, comece a imaginar comigo. Ele está no deserto, mas a necessidade dele colocou ele onde? Na cidade santa. O que era a cidade santa? Jerusalém, tá, irmão? Vamos colocar assim para os irmãos começarem a perceber o sentido da revelação. Então, o entendimento dele, o pensamento dele foi lá em Jerusalém, no ponto mais alto do templo, em cima do templo, no ponto mais alto do templo de Salomão. Ali ele se encontrava agora, o entendimento dele estava ali. E o que acontece? O espírito do diabo, que é a necessidade, que é o espírito das necessidades, é a vida a partir daquilo que eu estou precisando, que é a vida a partir daquilo que eu estou almejando, que é a vida a partir daquilo que é a minha expectativa, que é a vida a partir daquilo que eu almejo de futuro, colocou ele aonde? Em cima do templo, dentro da cidade santa, no ponto mais alto do templo. Existia, irmãos, alguma posição espiritual mais significante do que essa posição que ele está agora? Dentro da cidade santa, no ponto mais alto do templo. Nessa época existia uma posição espiritual mais elevada que essa? Não. Então, o que aconteceu? A necessidade dele colocou ele no ponto mais elevado possível para um homem estar. A necessidade dele falou para ele: olha, você está no lugar mais santo, na posição mais privilegiada. Então, o que acontece? Se você é filho de Deus, experimente, prove, tente, faça alguma coisa para que Deus possa se mover a seu favor. Salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Tentando Deus, tentando provar que ele estava na cidade santa e no ponto mais alto do templo. Isso era uma condição da necessidade que ele estava vivendo. E aí então é dito assim, ainda no versículo 8, né? Ele ordenará a seus anjos que o protejam, então o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Aí vem a resposta de Jesus. A tentação fala, né, que é a carne falando, que é o espírito da necessidade falando, mas também há uma palavra do Filho, do Espírito do Pai, que diz assim: as Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então, nós temos aqui uma condição tentando colocar Deus à prova e um entendimento dizendo que não se pode pôr Deus à prova. Uma necessidade pondo Deus à prova e um entendimento contra essa própria necessidade. Então, há uma luta, irmãos. Aqui está havendo uma batalha. E essa batalha não é externa, não está sendo uma batalha fora da pessoa de Jesus, é uma batalha dentro. Ele não está guerreando com nada que está lá fora, ele está guerreando com os seus pensamentos, com as suas necessidades, com aquilo que ele está sentindo no momento, ele está em guerra com isso. Por isso ele usa, para vencer esse diabo, essa guerra, a palavra do Pai. Então, no versículo 8, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou
todos os reinos do mundo e sua glória. Mais uma tentação, mais uma condição em que, se não é por necessidade, agora é por poder, agora é por glória. Então ele pega o espírito do mal, aqui o diabo, ele tenta o filho na necessidade do pão, depois ele tenta o filho na posição espiritual, e agora ele tenta o filho pela terceira vez naquilo que seria uma condição de estar no poder e ser ele uma pessoa que recebe glória, que vive a glória por si mesmo. E em seguida o diabo levou até um monte muito alto, ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Então perceba uma coisa, irmãos, os três tipos de tentação que mais se vê na humanidade, ou no homem, ou em mim, ou em você, são esses três tipos de tentação. As maiores tentações do diabo sobre as nossas vidas é por essas três ações: pela necessidade do físico, para assumir uma posição espiritual elevada, ou para ser o rei ou ter a glória e o poder. Então, essas três posições são as que mais têm tentado o homem. Então, Jesus está aqui ensinando, está aqui mostrando para nós essas coisas. Então, quando é dito para ele que ele poderia ter todos os reinos do mundo e a glória, no versículo 9, é dito assim: eu lhe darei isto, tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Se você me adorar, se você se ajoelhar diante de mim, você vai ter tudo isso. Tudo isso o quê? Você vai ter sua fome matada, você vai ter sua posição espiritual elevada e você vai ter o poder a teu favor. Tudo isso você vai ter. Então perceba que isso, irmãos, é a busca da maioria das pessoas. As pessoas que não entenderam ainda que elas têm que estar na mesma posição do Cristo, elas ainda estão correndo atrás desses tipos de tentação. É isso que elas buscam. A maioria dos nossos irmãos, por não entenderem quem são, o que eles representam aqui na sua natureza e qual é o destino dessas pessoas, desses irmãos, qual é o destino deles, eles muitas vezes nas trevas, na ignorância, eles vivem exatamente essas três tentações, ou uma delas, ou duas delas, ou até mesmo as três delas. É o que tem acontecido com muitas pessoas. Então basta ajoelhar-se e adorar-me. Aí ele responde: sai daqui, Satanás. Sai da onde? Sai da minha cabeça. Sai do meu entendimento. Não é isso que eu vim fazer aqui. Eu não estou aqui para deixar que a minha necessidade física faça de mim um desfrutador. Eu não estou aqui para assumir uma posição espiritual elevada acima dos demais. Eu não estou aqui para isso, para dizer que eu sou mais espiritual, mais importante do que alguém ou do que ninguém. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para ser imbuído de poder e usar o poder a meu favor. Eu não estou aqui para isso. Então, sai daqui, Satanás. Afasta-se de mim, Satanás, disse ele. Pois as Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Então, a palavra que foi sugerida para nós falarmos aqui nos dias de hoje foi exatamente em cima desse versículo 10, essa parte onde diz: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Por quê, irmãos? Nós havíamos dito na reunião anterior que eu disse isso, que para mim fez toda a importância, toda a diferença eu saber que só existe um Deus.
Na minha concepção, no meu entendimento, isso mudou a minha forma de enxergar o mundo e os irmãos. Isso mudou, transformou a minha vida por intermédio dessa consciência, desse entendimento de que só existe um Deus. Então, o mesmo Deus o mesmo Deus que eu tenho aqui como Senhor, como Pai, como meu provedor, é o Deus que os demais povos têm. É o mesmo, só tem um, só existe um, não tem dois. Então, embora as pessoas podem pensar que estão servindo outros deuses, não existe outros deuses para serem servidos. Não existe. Eles servem um Deus imaginário, um Deus que eles criam na mente deles. Igual o diabo é um exemplo desse. Esse diabo criado pela religião, ele não existe. Ele só existe na cabeça desse povo que dá a ele vida. Mas de fato ele existe? Não, não existe. Entendeu? Por quê? Porque se ele existisse, esse diabo existisse, ele seria mais um Deus. Só que ele não existe, porque nós entendemos que só existe um Deus e Pai de todos. Então, o que significa quando Jesus diz assim, olha, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente ele, e sirva somente a ele. O que é isso? Isso significa, no âmbito espiritual, irmãos, que a sua atitude, a minha atitude, deve ser de responsabilidade exatamente de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, desse Pai, desse Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. É isso que nós devemos viver e exercer no nosso dia a dia. Devido às nossas necessidades, nós começamos a criar outros deuses às vezes, nós achamos que nós mesmos somos os deuses da nossa motivação ou da nossa adoração, os deuses que nos inspiram. Então, muitas vezes, nós estamos inspirados a viver de acordo com os nossos deuses criados, e esse Deus pode ser eu. Então, tudo que eu vivo é para mim. Então, eu quero um Deus para mim, uma igreja para mim, um altar para mim, uma posição espiritual para mim, eu quero... Tudo que eu quero é para mim. Por que para mim? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma mente de um desfrutador. Eu estou aqui para desfrutar. Então, tudo que eu quero de Deus é que Deus ele me ajude, me auxilie a desfrutar. Aí vem Jesus e começa a ensinar diferente. Pessoal, a sua alegria não está em receber. Você nunca será completo recebendo. A alegria, a nossa alegria, está em dar, em oferecer. Você só será completo se você se entender como um ofertante e não como um que recebe, mas sim como um que se doa, como se dá. Então, você vai ver nas Escrituras que é dito, melhor é dar do que receber. Mas é pecado receber, irmão Orlindo? Não, a Bíblia não diz isso, tá, irmãos? Mas não é bom receber? É bom receber. Mas melhor do que receber é o quê? É dar. Então, você quer o quê? O bom ou você quer o melhor? Eu quero o melhor. E o que é o melhor? O melhor é dar. E para dar, irmão Orlindo, como que eu faço? Eu dou do quê? Eu dou daquilo que eu pego dos outros? Não, irmãos. Isso aí não é dar. Você só pode dar daquilo que você já tem. Eu só posso entregar o que eu já tenho. Eu não posso entregar o que eu não tenho. Bom, tem aqui alguém com necessidade, então espera um pouquinho que eu vou lá no irmão Serginho, pegar o que o irmão Serginho tem, para eu entregar para a pessoa que aqui está necessitada. Então, eu não estou entregando do que eu tenho. Isso não é oferta, tá, irmãos? Isso não é oferta. Quando o Davi foi confrontado nas suas ofertas, quando foi pedido uma oferta, ele disse, olha, eu não posso ofertar algo que não me custe nada.
Eu só posso ofertar o que me custa, aquilo que sai de mim. Eu não posso ofertar o que não saiu de mim. Não tem jeito de eu ofertar o que não saiu de mim. Por exemplo, se a minha oferta é para eu receber, irmãos, não é oferta. Olha, eu vou fazer algo aqui, né, para a minha comunidade. A partir de segunda-feira eu vou trabalhar no nosso centro comunitário. Vou me empenhar aqui, vou trabalhar para ser conhecido e reconhecido, porque daqui 4 anos eu vou me candidatar para ser um vereador da cidade. E daqui 4 anos eu vou estar bem conhecido, porque eu vou fazer bastante movimentos no meio da comunidade aqui. Então, provavelmente eu vou ser um vereador. Mas eu quero ser vereador para ajudar o povo. Então, quando você vai fazer, você já vai fazer com a intenção. Com a intenção a favor de quem? A pessoa diz que em favor do povo. Mas esse espírito intencionado, irmãos, que já sai daqui com uma condição, com a intenção de fazer para receber lá na frente, esse não é o espírito de Deus. Esse é você servir, mas é servir a um propósito de quem? De Deus ou seu? Seu. Então você está transformando o seu pão, sua pedra em pão, você está aceitando a sua posição espiritual como sendo elevada acima dos demais, e você está muito interessado nos poderes e na glória deste mundo. Entendeu? Então, a intenção é que faz a diferença. É devido à intenção, é conforme a intenção que eu faço as coisas, é que vai determinar se eu estou vivendo como um filho ou como um servo. E quando eu digo na questão do dar e receber, é nessa intenção. Se o que eu faço é realmente para frutificar sem intenção alguma, é uma vida, irmãos. Se o que eu faço é para mostrar algo que lá na frente eu vou desfrutar, então é outra intenção, é outro espírito, é outra forma de viver. Não é a de Deus. Não é a de Deus. E o que vai fazer com que eu viva essa libertação é eu compreender e realmente aceitar essa responsabilidade de viver de acordo como um filho, e não de acordo como quem é um necessitado. Nós falamos disso, para muitas pessoas isso soa meio estranho, porque a nossa vida, eu digo a minha vida, toda na igreja, era só para aprender a como desfrutar das coisas de Deus. Era só para aprender a desfrutar. E, de fato, irmãos, isso não me libertou. Isso me fazia cada vez mais me aprofundar nas condições de desfrutador. Até o dia em que eu entendi que eu não estou aqui para ser desfrutador, mas para ser frutificador. Porque eu li em Gênesis, quando Deus terminou de fazer o homem, ele disse: olha, vocês vão multiplicar e encher a terra. Vocês vão frutificar. Essa é a origem da criação. A sua semente não é uma semente de desfrutador. Ah, mas eu gosto muito de desfrutar, eu amo desfrutar. Tudo bem. É pecado desfrutar, Maurício? Não, não é pecado. É errado desfrutar? Não, não é errado, irmão. Mas não é o que você é. Você está sendo algo, você está vivendo algo que não é a sua essência. Então você está remando contra a maré. Você vai encontrar muita, mas muita dificuldade nesse tipo de vida que você vive. Não será completo, não será pleno, não experimentará a grandeza de Deus, você não vai viver a totalidade do reino, partes do reino você vai frequentar ali, você vai passar por ali, mas viver a totalidade você não vai conseguir. Por quê? Porque existe um espírito de desfrutador em você que precisa ser eliminado, que precisa ser vencido. Somente os que entendem como Jesus entendia, porque tudo que Jesus fazia era para ensinar, irmãos, era para tornar a vida dos irmãos uma vida melhor. Tudo.
Jesus nunca fez nada por ele mesmo, para ele mesmo. Nunca. Não tem esse negócio. Então, o que ele fazia, o que ele vivia era para ensinar. Então, ele se tornou o mestre. Ele é o mestre. Ele foi o mestre, né? Quando ele estava aqui. E hoje é o Cristo que está em nós, tentando o tempo todo nos ensinar, pronto para nos mostrar. Só que depende de nós queremos aprender e querermos ver para depois, então, transmitir essa luz, esse entendimento, essa glória, essa graça. Mas sempre na intenção do quê? De dar sem interesse algum. Então é dito, de graça recebestes, de graça dai. Não espere nada em troca. Não busque o lucro em cima do que você faz. Se eu sou uma pessoa que eu vivo aqui tentando fazer o bem para no final da minha vida eu conquistar uma vaguinha melhor no céu, tem um interesse por trás. Então não é o Espírito de Deus. Não é o Espírito de Deus. Então isso é o espírito do próprio tentador, do próprio homem. É o espírito do tentador. Quem é o tentador? É o homem. O homem é o tentador do espírito. E o espírito é a luz para o tentador, que é o homem. Irmãos, espero que vocês tenham entendido. Então, quando é dito, sirva somente a Ele, a quem? A Deus. Por que Jesus disse isso? Porque tem muita gente que se serve, que serve outros propósitos. Mais à frente você vai ver que é ensinado que só existe um Deus. E se só existe um Deus, eu tenho que realmente me colocar à disposição de ser conforme esse Deus diz que eu sou. De revelar conforme esse Deus disse que eu revelo. E que as minhas intenções sejam exatamente as intenções que esse Deus disse que eu devo ter. É dessa forma. Amém? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of